O outro tá Bom com dia papo, hein? a todas e todos, então, gente. Estamos aqui com o nosso presidente da CUT Rio Grande do Sul, o professor Amarildo, que também é diretor lá no Simpro, que é o Sindicato da Educação, né? O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Um baita guerreiro, uma pessoa que está na luta aí e que também, né, Amarildo, não está conseguindo ficar em casa na pandemia, porque a CUT está na rua, a CUT está fazendo uma força muito grande que a gente tem acompanhado, nós ficamos muito orgulhosos da Central Única dos Trabalhadores e a gente quer que vocês comentem um pouco aqui, que tu traga para nós que luta é essa que a CUT está fazendo no Rio Grande do Sul contra a fome, contra o desemprego e o que os trabalhadores estão sofrendo. A gente está vendo aí muito empresariado lavando as mãos, está muito triste a coisa, uma pressão em cima dos governos. Nós estamos vendo muito direito ir ladeira abaixo, porque eles estão fazendo vistas grossas, os governos e os empresários estão surfando nessa, nós podemos dizer assim, usar a pandemia para uma nova onda neoliberal contra os direitos dos trabalhadores, né? Tem muita gente aí perdendo vale alimentação, enfim. Aí eu quero que tu comente aí, meu camarada, te apresenta para o nosso povo aí, municipário, muita gente de Porto Alegre está nos assistindo fundamentalmente, né? Bom dia, Jonas. Obrigado aí pelo convite. Nós realmente estamos num tempo de desafiados diante da pandemia também se dar conta e organizar a nossa luta, porque nós convivemos com outras pandemias, Trancou né? um pouquinho? Nós vivemos com outras pandemias, que é a pandemia do sistema como um todo global, né? Esse sistema capitalista que exclui muita gente, que propõe uma concentração de renda absurda, que retirou, grosso modo, muita política pública, né? Que abandonou uma parte expressiva da população, a maioria da população, à sua própria sorte. E o coronavírus ele veio meio que esgaçar essa coisa assim, de desnudar definitivamente isso que esse sistema faliu. Agora, se ele vai falir mesmo, se ele vai deixar de continuar mesmo, isso não é uma coisa líquida e certa. E nós vamos ter que conversar isso durante o processo, no sentido de estruturar bem o que virá depois, porque pós-pandemia ou durante a pandemia também está em disputa os processos civilizatórios. A gente sabe que esse sistema ele não tem escrúpulo, né? O próprio sistema, o capitalista, ele aproveita para querer ganhar em cima da desgraça. E a gente viu em duas frentes. Uma frente do sistema privado, né? Outro dia um dos maiores bancos privados do Brasil, estava vendendo seguro de vida para trabalhadores em saúde sem carência. Entendeu? Uma coisa absurda. E na outra ponta, a cada pequena briga ou grande briga do Bolsonaro com a base do centro de direita, eles vão lá e descontam na gente menos direitos, porque a agenda deles continua a pleno. O Guedes continua votando as coisas, o Rodrigo Maia continua colocando as coisas deles em votação lá no Congresso Nacional, e não há nenhuma perspectiva de que isso mude no curto prazo. Então, para mostrar, sim, que ao tempo que se revelou o insucesso e o fracasso desse modelo, mas esse modelo, mesmo durante a pandemia, ele continua operando. E a terceira questão que se revela é a pandemia desses governantes mais autoritários ou menos autoritários, com mais farda ou menos farda, eles se revelam. Então, vai desde o Bolsonaro, né, que ele faz dessa forma ridícula, meio estúpida, burra e tal, mas que está a serviço de um sistema, de uma proposta que ele tem de governo. De quanto pior, melhor para esse setor de direita, ultradireita e tal, porque eles querem, tem muito desemprego, muito pobre mesmo, muita miséria, que é para depois dar uma cesta básica, uma assistência daqui e dali e tal, e fazer uma política que serve para o capitalismo, para os capitalismos, o sistema que cria uma reserva, um exército de reserva para salários baixos, sem direitos e tal. E os defraque, que eu chamo, né? Os defraque é aqui do Estado, né? O leite travestido ali de um controle moderado, uma reabertura planejada e tal,
que eu acho que ela é coerente dentro da proposta que ele montou, não é? Mas eu tenho dúvidas sobre o resultado disso aí. E o prefeito de Porto Alegre, que é o exímio, né, Bolsonaro de gravata, que fecha postos de saúde, que quer acabar com as creches comunitárias, que quer tirar direitos de quem mais, do servidor, de quem mais precisa nessa hora e tal, porque, fundamentalmente, os três, tanto o Bolsonaro, o Leite e o Marquesan, eles estão com uma agenda de privatização do Estado. Então, no fundo, tem um grande esquema de privatizar o Estado brasileiro. Então, não faz concurso, congela lá 39, agora congela salário. Ah, tira o servidor público para os leões. Não, mas na carona do esquema do congelamento tem o esquema do não concurso. O não concurso é repassar o serviço público para o sistema privado. Quem é que vai fazer? Não tem concurso de 2 anos, reduz 1/3, vai fazer... não vai ter mais serviço público? Sim, vai ter. Feito por quem? Pelas empresas, pelo segmento privado e não por serviço, pelo Estado, por servidores concursados, qualificados, que é a ponta, digamos assim, que faz aquele atendimento mais fino para as populações mais vulneráveis. Então, eles estão com uma estratégia dentro desse modelo e tal, muito coerente. E a gente tem que se dar conta disso aí. Bom, dito isso, né, Jonas, e os que nos escutam, onde é que fica a CUT nesse processo e tal? Não, primeiro, a par das divergências que a gente sempre tem dentro da CUT, e elas são naturais, porque nessa hora gera muita dúvida do qual passo dá, qual passo não dá, o que a gente precisa fazer ou não fazer. Primeiro, a gente tem defendido que a gente só vai sair daqui com uma grande frente ampla de esquerda. A gente precisa ter um sinal, se juntar dentro do nosso grupo, do nosso campo, e nós termos mais clareza do que a gente quer fazer no nosso campo. Não é? Tá me ouvindo, Jonas? Tu deu uma congelada aí. Não, tô te ouvindo, Porque às vezes fica parado ali, eu fico na dúvida se a gente está seguindo. Então, primeiro, ter claro que a gente precisa costurar uma frente bem ampla nesse campo classista, nesse campo de trabalhadores, nesse campo de vulneráveis, nesse campo de excluídos, nesse campo de autônomos, de pessoas de aplicativos, né, enfim, dos servidores públicos, dos serviços públicos, fazer um campo de luta em que a gente tenha um projeto mais nítido, mais claro do que a gente tem para oferecer. Então, tanto quanto é importante acusar, dizer do que eles querem fazer do mundo e o que querem se apropriar do bem público e privatizá-lo, nós temos que ter alguma coisa para dizer o que a gente tem que botar no lugar, porque essa visão sobre mais democracia e tal, o povo mais excluído não tem muita noção dessa coisa da democracia, o que ela representa. Então, nós temos que dar sentido quando a gente defende um mundo diferente, quando a gente defende democracia, radicalidade da democracia, a gente precisa dar sentido e dar densidade para isso aí. Começar a conversar com as populações e dialogar com elas para construir o que é isso, o que significa isso. E a hora de discutir a 39, a importância dos serviços públicos e tal, a gente precisa dar sentido, dar clareza para que a gente tenha a população do nosso lado. Bom, além de ter essa visão mais global, a gente também tem tarefas. Então, nós construímos ali na CUT a chamada casinha da CUT, que é, Jonas, um pouco aquela ideia é o seguinte, a gente fica achando que tem uma bolha, nós não temos bolha. Quem acha que tem uma grande bolha, uma média bolha, então não tem bolha nenhuma. Nós precisamos consolidar, portanto, esse público nosso, de 30, 35, não sei quanto é. E alinhar dentro de um projeto que é preciso construir. Então, lá, nós estamos discutindo qual é a casinha e tal. Então, por que a casinha? Porque são eixos estratégicos que a gente precisa definir como a nossa luta. Estratégica é a saúde, o serviço, a saúde, estratégica é a educação, estratégicos são os serviços públicos, estratégia é a indústria,
E a estratégia é a questão da soberania e segurança alimentar, que envolve a agricultura familiar, um programa de alimento saudável, e transversalmente a isso as questões do gênero, as questões dos negros, das minorias, das mulheres, e questões ligadas ao ambientais, e as questões ambientais. Então, dentro dessa casinha, quais as ações? Então, na frente sindical, propriamente dita, nós estamos estimulando e lutando muito para constituir mesas de negociações. Se o Congresso Nacional e os governantes querem menos, nós temos que lutar por mais. Ah, a base legal é menos. Tem problema? Vamos construir mais. Vamos lutar por mais. Aquele empregador inescrupuloso, o governante, o prefeito safado e tal, que quer o pior, vamos fazer a denúncia. Vamos expor isso aí, porque se nós estamos num momento de muita crise, muito problema social e tal, alguém tem que assumir responsabilidade pelos danos que isso vai causar à sociedade e os mortos que nós vamos ter. Então, no setor da indústria, por exemplo, que é um dos eixos nossos, nós estávamos discutindo ali, porque é uma mesa que se constituiu na área da alimentação, com os frigoríficos. Os frigoríficos queriam manter tudo como estava, produzindo mais, inclusive fazendo hora extra, produzindo mais. E o resultado... E os trabalhadores também queriam continuar trabalhando. Não, porque imagina, o sindicato quer isolamento, quer reduzir o espaço, o distanciamento, máscara, gel, não é isso, não é aquilo e tal. Estourou. Precisou estourar, entendeu? Agora, o empregador está preocupado com isso? Não está nem aí. A JBS até hoje está reagindo, está resistindo para assumir os protocolos, as mudanças de comportamento em relação à contaminação. E Lajeado, que é uma cidade aqui próxima, é o epicentro hoje das cidades aqui do interior do estado, porque esse sistema de produção que lida com alimento não quer diminuir a jornada das pessoas, fazer 3 jornadas, se precisa produzir, distribui esses trabalhadores em 3 turnos, e não em 2 turnos, 3.000 pessoas. Bota 3 turnos de 1.000, não é? Para eles é gado, entendeu? Vai ficar doente, bota outro lugar, segue o baile. E às vezes o trabalhador é pego por essa ideia. Então, essa frente da negociação e da denúncia. Segunda, a frente de uma reestruturação, Jonas, melhor, que combine formação das pessoas, uma formação mais militante e política, com organização mais no local de trabalho e no território, porque nós achamos que essa frente de organização é muito importante. Então, não é só o que o trabalhador tem lá no local de trabalho dele, importante é a luta interna, corporativa, do seu segmento, senão também perceber onde ele mora, o que está acontecendo na volta dele. Então, nós tínhamos estruturado, agora suspendemos, mas estamos fazendo de outro jeito, por isso vou falar na terceira questão. Nós estamos com o projeto, viu, Jonas? E eu desafio aí você, eu acho que o Simpa está se associando a isso aí, porque nós queremos muito que o Simpa venha para a CUT. Nós estamos com um projeto, e é um projeto que eu sonho com essa ideia, montei dentro da ideia do Congresso, do próprio CUT, e depois está aprovado na executiva, na direção e tal, de nós termos uma CUT volante. Não é só mais uma central, um sindicato que fica lá no seu prédio. Criar uma estrutura volante, vai para as comunidades, articula com as lideranças locais, né? Os trabalhadores que moram naquela região, que são sindicatos cutistas, para ver com as comunidades as demandas, discutir com elas os seus direitos, as questões que vai desde até um benefício para o cara que está preso, para a mãe ou a senhora que está sem acesso à Bolsa Família, que vê a questão da moradia, quer dizer, que a gente se articule, porque vai ter milhares de trabalhadores abandonados sem emprego e sem sindicato, porque o peleguismo campeia e vai ficar aí a CUT, mais uma outra central e alguns sindicatos mais combativos, e a maioria vai jogar a toalha porque caiu o imposto sindical. E nós estamos substituindo, e estava falando nessa lógica de enquanto tem a pandemia e tal, e nessa luta da renda mínima que a gente fez, nesse período que nós passamos com carro de som nas comunidades e tal, nós acampamos a ideia da solidariedade, que não é a caridade. A solidariedade que implica
você ir para as comunidades, articuladamente com os conselheiros tutelares, com lideranças comunitárias, porque no meio das comunidades também tem muita gente articulada pelos liberais. A gente vai em alguns lugares, galpões de reciclagem e tal, o pessoal fala, que bom que a gente está com R$600 que o Onyx conseguiu para nós e tal. O Onyx, assim, nas vilas e tal, é a ideia que estão passando, entendeu? Que os caras vão vender como se fosse um programa bolsonarista, essa ajuda dos 600, 1.200. Então, essa conexão e essa solidariedade está articulada com essas experiências de vida, né? Dos galpões de reciclagem, articulada com as lideranças comunitárias, com famílias realmente excluídas, até com famílias que têm autistas, que têm pessoas com síndromes de todo tipo e tal, em que não, entendeu? Então, uma experiência de solidariedade que tem nos mostrado, com máscaras de proteção para as pessoas, com panfleto explicando a nossa luta e tal, indicando que a solidariedade ela tem que ser feita, é um processo mais longo, vai ter muito desemprego, mas nós precisamos casar a nossa discussão sobre solidariedade com essa ideia que teria que ser feita pelo Estado, obviamente, esse cuidado da alimentação, né? Mas já, como a gente faz e tem que fazer, nós fazer também dentro de um projeto mais estruturante para nos juntarmos como classe num projeto de mais médio e longo prazo, porque nós precisamos estar juntos para enfrentar e disputar, como eu disse lá no início, essa visão civilizatória que a gente quer fazer e discutir desde já, como taxação das fortunas e essa coisa toda da requalificação de um projeto de distribuição de renda, em que a população mais vulnerável ela participe da sua elaboração e dessa disputa que nós vamos ter que fazer, porque eles vão fazer. Eles já fazem, por maioria, nos espaços institucionais, que vai até no judiciário, e vão fazer nas ruas, porque o Bolsonaro está fazendo isso aí para montar uns milicianos que vão querer, assim que nós voltarmos para as ruas para nos manifestar e tal, eles vão ter a craque deles para nos enfrentar, inclusive com violência física. E nós precisamos nos preparar para esse momento. E, Amarildo, assim, o que a gente tem percebido também, né, que o governo demorou muito, o governo federal, para entregar esse dinheiro, ainda não chegou para algumas pessoas, a gente está vendo filas homéricas na Caixa Econômica Federal. Por que o governo, sabendo que tem poucas caixas econômicas, tem poucos bancos do Brasil, que eles fecharam muitas agências no período Temer-Bolsonaro ano passado, né? Então, assim, tem localidades que tem bancos privados, por que eles não conseguiram fazer um acordo também? Porque os bancos privados servem para o benefício que o governo dá muita vantagem para eles. Mas agora, na hora que era para não ter filas, não ter aglomerações, a gente está vendo, assim, muita aglomeração. Ali na Lomba do Pinheiro, vou te dizer, tem uma caixa, que é um horror a quantidade de gente acumulada. Ali na Restinga também, que é o bairro onde eu dou aula, também as pessoas continuam filas homéricas, tu fica 5, 6 horas, não é atendido, tem que voltar no outro dia, um descaso para receber os R$600. Isso é um dado. Outro dado, os governos prometeram cesta básica, mas até agora não apareceu, né? O governo municipal deixou até semana passada mais de mês, mais de 40 dias, comida nas cantinas das escolas, né? No almoxarifado das escolas tinha comida apodrecendo que poderia estar alimentando as pessoas. E aí eu vejo assim que a CUT já há muitos dias atrás, há mais de 30 dias, tem ido para a rua, construído esse debate, né? O Simpa participou também do Comitê da Fome, entregou 100 cestas básicas lá para o comitê distribuir para as famílias que precisavam. E o governo parece que está parado, né? Ele não consegue se mexer. Ele diz no rádio, ele diz na televisão que vai fazer isso, vai fazer, mas na verdade lá na ponta a fome tem pressa, a fome é hoje. Vou te dar um outro dado para tu comentar. Sexta-feira era o 5º dia útil, mais de 800 trabalhadoras, mães, tinham que ter recebido o seu salário trabalhado pela Multiclean, empresa que presta o serviço geral das escolas municipais e também faz serviço de alimentação nas escolas. Mais de 800 mães não tinham o que servir no Dia das Mães domingo. Então, tu veja o descaso do governo que lavou as mãos, porque no contrato feito com a prefeitura está previsto que a empresa tem que respeitar a CLT, e a CLT diz o quê?
quinto dia útil tem que estar depositado o dinheiro. Então, nós estamos falando aí de gente que ganha R$1.000 salário, entende? É pouquíssimo. E não tinha como cozinhar um frango, sabe, Amarildo? Fazer um franguinho ali com batata, alguma coisa com arroz, para servir para os filhos. Um Dia das Mães trágico se viveu em Porto Alegre. Então, eu queria que tu comentasse essas coisas, questão do banco, do auxílio, né? Como é que as pessoas têm acesso, os cadastros, o CAD também lá, que deu uma enrolação, enfim. Ó, viu, Jonas? Na verdade, assiste é uma vontade. Como disse esses dias esse moço que foi banqueiro aí, que agora Nogueira, né? Como é que é o nome dele? Que participa das lives, o Ronaldo. Ele foi bem direto. Ele foi, na verdade, é um governo que entende de banqueiro, né? Entende de empresário e interesses privados dos grandes. Então, o povo pode esperar, povão, muda o quê, né, cara? Vai chegar a bolsa, vai chegar aos 600 pila, o cara já não tem dinheiro, tem que pegar ônibus, é para atrasar o processo mesmo, isso é feito assim, porque o Jonas tem um cadastro nacional que tem lá uns 30 milhões, quer facilitar? Manda um cartão para casa dele com crédito, manda um cartão. O cara se cadastra numa lotérica, qualquer lugar ali, entendeu? No armazém onde ele compra, ele se cadastra, pega alguém de boa fé ali, uma repartição pública que carimba, que atesta, que uma conta de luz, aquela pessoa tá ali, e manda um cartãozinho com 600 pila liberado ali, e ele vai comprar as coisas no mercado. O governo pode controlar, inclusive, tudo onde a pessoa gasta aquele dinheiro. Entendeu? Libera só para alimentação. Tá? Manda um cartão, não precisa chamar na fila, pegar ônibus, sair de casa e tal. É para matar as pessoas. O Bolsonaro e o governo federal não quer que as pessoas circulem, entendeu? Circulem, daí ele vai resolvendo os problemas políticos que ele não consegue governar com mortes, com situação, com gente querendo voltar ao trabalho e tal. Essa é a ideia, entende? Então, eles entendem de banqueiros, não entendem de povo. Não conhecem a realidade social brasileira, como ela funciona. Eu também conheço. E aí, o que a gente fez? Aí as bolsas, aí a questão da comida. O próprio governo do estado também demorou. Em vez de continuar com o plano de alimentação com base na agricultura familiar, nas regiões descentralizadas e tal, como vinha fazendo, não, foi meter 16, 20 milhões de reais para o Carrefour. Entendeu? E aí deixou o pessoal empenhado com as comidas lá nas regiões, onde estava tudo pronto, tudo feitinho e tal, e o pessoal podia ter feito um esquema de entrega, manter a compra no sistema. Não, foi comprado um grande atacadista internacional e tal, para fazer a entrega do jeito que fizeram aí, e dirigindo dinheiro para quem dirigiram. Então são processos, né, Jonas, que mostram o quanto os governantes e os que estão governando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, estão de costas, né? Estão de costas. O IMESF, fechar as escolas em Porto Alegre, deixar esse professor abandonado à sua própria sorte, sem renda, na hora que ele mais precisa se cuidar, comprar uma alimentação e tal. Então a CUT, estamos denunciando, mas temos que fazer alguma coisa. Então, a gente, Jonas, na segunda semana da pandemia, nós organizamos uma frente de solidariedade, que no início começou com 2 sindicatos e tal, em que toda semana, toda quarta-feira, a gente entrega com mapas bem elaborados, com público dirigido, não é? Para não sair atirando, né? Bolsa para cá, comida para lá e tal, sem nenhum planejamento com uma lógica local, regional, das necessidades de quem está organizado. A gente está entregando em torno de 130 a 140 cestas. Na semana, de 20 a 25 quilos. Inclusive, 80 cestas vêm da agricultura familiar ali do litoral. Todo produto orgânico. Todo produto orgânico. E a gente entrega junto com as cestas também máscaras, feitas pela Univens, uma cooperativa de costureiras aqui da Zona de Porto Alegre, que faz uma máscara dupla de algodão natural, algodão orgânico da Bahia.
feito lá por mulheres, plantadores de algodão ali. Então entendeu aquele projeto que a gente quer para o mundo, para a gente? Menor consumo, consumo de alimento saudável, solidariedade, empreendedores comunitários, caiu um prato, solidários, entendeu? Que produzem lá numa outra proposta. Claro, a gente também compra a cesta básica do setor mais industrializado e tal, porque precisa, não tem, né? Azeite, às vezes o leite e tal. Mesmo o leite, uma parte dele é dos agricultores familiares. E a gente está entregando semanalmente, dentro dessa agenda, não é? Em torno de 3 toneladas de alimentos por semana. Bah, que legal. 3 toneladas. Então, tem os bancários, tem o Simpro, tem a Durgs, tem ali do petroleiro, tem o Semar. Tem pessoas, porque esses sindicatos agora estão chamando a categoria para ajudar a contribuir. E, Jonas, vai ter um momento que nós vamos ter que começar a fazer solidariedade para os nossos companheiros trabalhadores dos nossos sindicatos que vão ficar sem emprego e sem renda. Nós já estamos vendo lá no Simpro, também o sindicato com o qual eu estou vinculado, que tem professor da educação infantil, do turno inverso e tal, que vai ficar sem renda. Eles vão usar a suspensão de salário, a suspensão de contrato por 2 meses, porque tudo indica que o segmento da educação vai ficar isolado até julho, né? Não vai voltar antes. E eles vão aplicar essa regra na educação infantil da suspensão dos contratos. Então, nós estamos nessa pegada de solidariedade, viu, Jonas? Quero concluir, porque ela também é uma frente de conexão. E junto com essa questão, a gente está discutindo, esclarecendo. Fomos num galpão lá, né, de reciclagem. De reciclagem aqui na Frederico Mendes, galpão... como é que é o grande nosso líder índio aqui do Rio Grande do Sul? Agora me deu um branco. Esqueci. Fomos no galpão de reciclagem e tal, eles falaram, que legal, vocês lutaram pela renda mínima e tal, e que bom que o Onyx conseguiu, né? Daí tu te dá conta, olha só que trabalho, né, que a gente precisa fazer de esclarecimento. Não, o Onyx queria R$200, a gente lutou por 600. Eles queriam dar 200, entendeu? Para dar uma politizada ali, a gente não deixar passar batido, também não ficar fazendo guerra ideológica, entendeu? Numa hora de solidariedade e numa hora que a gente está lá para esclarecer e fazer essa conexão mais civilizada e, digamos assim, cidadã, né? E comprometida com esse mundo que eles vivem. Então, eu acho que estamos numa boa pegada ali, temos que nos somar, viu, Jonas? O serviço público, nós consideramos lá na CUT, e agora temos um fórum de servidores de serviços públicos, que pega a água, pega a questão da energia, pega a questão bancária, pega a questão da educação, todas as frentes de serviços, das fundações e tal, e a gente tem a convicção, não existe democracia, não tem Estado de Direito, não existe... mundo minimamente equilibrado e tal, e um país se não tem serviço público de qualidade e servidores valorizados. Então, eu acho que vocês, o Simpa, têm demonstrado, você particularmente, porque estive lá, né, o pessoal pediu, o Jonas, eu falei, cara, o Jonas é aquele cara que o dia que eu estava lá nas pegadas que deu ali do Simpa, todo mundo correu da borracha lá e da bomba, e o Jonas estava com um carro de som lá enfiado, pedindo para a brigada não ser provalecida e abusada na hora de segurar o rojão ali na Câmara de Vereadores. Então, acho que essa pegada, esse momento, né, Jonas, ele, ao mesmo tempo que a gente tem que continuar na luta, nós também temos que encontrar momentos de nos unificar mais e montar nossas solidariedades de classe que são fundamentais para o futuro e o mundo que a gente quer para viver ele agora, não querer ele para os nossos filhos. Exatamente, Amarildo, é o que assim o Ricardo Ferro coloca aqui para nós, que é a luta de classe, acirra, né? O Ademir aí da CUT também coloca a questão que precisamos reinventar a ação sindical diante dessa nova realidade do mundo do trabalho. A Rosane manda parabéns aqui para a CUT, né?
Se cada sindicato fizer ações solidárias, o povo irá comer. Rosane Dalsasso, que é professora aposentada do município. Rosane. E a Cristiane Fogaça, isso. E a Cristiane Fogaça, que também é dirigente de escola conveniada do município, diz que os salários já são baixos e agora eles querem reduzir, porque parece que no cálculo aí, esse que se faz o governo federal, o governo paga uma parte, 70%, 50%, o empregador paga outra, parece que há um redutor, né? Parece que as pessoas estão tendo perdas aí, então estão muito preocupados. Inclusive a empresa... Inclusive, as empresas não estão pagando vale alimentação, que lá no texto da MP dizia que não pode ter nenhum prejuízo, mas o que está tendo geral aí no transporte em Porto Alegre, ontem a gente teve uma live com 3 lideranças do transporte, que eles disseram que estão dando calote no vale alimentação. E a gente sabe, né, Mauro, isso é uma coisa que eu queria que tu comentasse. Hoje o trabalhador conta o vale alimentação como salário. Ele trata isso como salário, ele vai lá e faz um rancho com isso, e aí ele faz a marmita, e não é só ele que vai almoçar no dia do trabalho, ele almoça, ele janta, o filho, a filha jantam, almoçam com o dinheiro do vale alimentação, ele faz render isso, ele não compra no restaurante mais, tanto é que teve uma queda muito grande no período, né, nos últimos 3 anos, 4 anos, uma queda grande na arrecadação dos restaurantes, porque as pessoas passaram a fazer marmita em casa. O salário reduziu muito, não teve aumento real mais no salário, né? Mal e porcamente os governos estão dando a inflação, como o governo federal, um salário mínimo, e o governo estadual também. Então está tendo uma redução no poder de compra dos trabalhadores. E isso agora na pandemia fica mais assustador ainda, quando os empregados estão tendo essa liberação, digamos, né? O poder público não está cobrando, eles estão deixando de pagar direitos. Então, Jonas, pega o caso do funcionário público, né? Os privilegiados, né? Falam dos privilegiados. Então, vamos começar a dar o nome aos bois, né? Ou às figuras, não aos bois. Porque se tiver que discutir essa questão, tá, nós poderíamos admitir um congelamento para quem ganha mais que 20 mil reais? Eu até acho que poderíamos. Agora, não. Qual é a massa dos servidores públicos que tem? É o povo lá de baixo, entendeu? É o povo lá de baixo. Então, a política que eles estão utilizando, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, é para arrochar quem ganha menos. A repercussão das políticas de retaliação, de diminuição, da congelamento, do que estão fazendo ali, a repercussão mais que dá é lá de baixo, porque, como disse o Nogueira ali, né? Ele falou, claro, mas é governo que governa para empresário, é governo que governa para banqueiro, então eles entendem dessa turma aí. Eles entendem para de baixo. Então, agora, essa liberação do recurso, né, Jonas, que fizeram aí com o PL 39, 120 bilhões dado para os estados e municípios. Primeiro, apertaram o pescoço dos governadores e os prefeitos até o limite, né, para liberar o dinheiro. Aí botaram o quê? A bandeja, a cabeça do servidor, que é pagar os 120 bilhões com congelamento e não concurso. Vai sair dali, não tem dinheiro nenhum do Tesouro. O dinheiro que vai ser liberado para os estados e municípios vai sair do bolso do trabalhador público, do servidor. É dali, será apenas pegaram, vamos antecipar um dinheiro que depois nós vamos descontar em 2 anos do serviço público, do servidor, da pessoa que está na ponta, cuidando da população, fornecendo a água, a educação, a luz, a limpeza urbana, entendeu? Os serviços mais essenciais da saúde, educação, da base, digamos assim, que organiza e sustenta o Estado. Então, é isso, é assim, é um modelinho, entendeu? Daí o pessoal, esse Bolsonaro é louco e tal. Não é louco nada. É louco de sem vergonha. Ele é um cara a serviço desse modelinho de concentrador, um modelinho privatizador e um modelinho que tira direitos dos trabalhadores. Continua a saga, depois do golpe ali da Dilma, que instalaram e prenderam o Lula, tudo isso aí atrás dessa caronazinha e tal, de botar Bolsonaro, botar essa gente para governar. Eu acho que nós temos que nos preparar, deixar isso claro, sim, com alguma dose de panfleto, eu diria, né?
mas com muita, digamos assim, tenacidade, método de fazer, não é? De sensibilidade, de horizontalizar processos e relações, de nós ganhar efetivamente as pessoas, estarmos abertos para construirmos juntos, sem ser dono da verdade, mais ou menos, da gente estar aberto para construir outras relações, que a gente saia desse processo da pandemia não iguais ao que éramos, melhores, diferentes, para melhor do que estávamos. Porque voltar à normalidade, todo mundo usa agora essa expressão, quando é que vamos voltar ao normal, né? Alguns dizem, não vamos mais voltar ao normal. Mas a gente quer voltar ao normal? Aquilo que era normal? Aquilo ali a gente não quer. Nós queremos uma coisa melhor, diferente e boa para a maioria da população brasileira e do mundo. Então, eu acho que estamos diante de um desafio de nos construirmos também um pouco diferentes e tal, porque a gente vê muita burocracia, mesmo no nosso meio, né, Jonas? Mesmo entre nós, nas nossas organizações e tal, muito burocratismo, muita estrutura dura e tal, e a gente precisa baixar um pouco mais e criar nossa bolha com bom projeto, com bom programa, com uma boa lógica e ganhar e ter as pessoas juntos para construir isso também no próximo período. Eu vi que batemos então, aqui 39 minutos. Isso. Acho que já estouramos aquela meia hora que nós tínhamos comprometido. Desculpe ter falado demais, viu, Jonas? Mas tu sabe que eu gosto muito de ti, estou torcendo, né, e vou colaborar para que esse nosso projeto ele se realize, porque nós precisamos muita gente nossa na institucionalidade. Nós precisamos mais gente nossa, mais gente da educação, mais gente que entenda de serviço público. Às vezes a gente tem muita gente dentro das instituições que às vezes são do serviço público e prestam serviço para esses malfeitores aí que querem destruir o público. Tá? Obrigadão, viu? É isso. Não, valeu, Amarildo, presidente, nosso presidente da CUT, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar com os nossos colegas aqui, trazer muitas informações, porque a grande mídia, Amarildo, ela não mostra isso que as centrais sindicais fazem e que os sindicatos fazem. E essa ação solidária, na verdade, é uma ação que vai acabar com a fome, porque a fome tem pressa, é isso que está sendo feito, que os governos não fizeram, e isso a mídia não mostra. Então, acho que nós temos que usar os espaços das redes sociais mais ainda para mostrar. Esse é o espaço que a gente quer fazer o debate e mostrar a verdade. Ontem falamos sobre a verdade do transporte público, e hoje estamos falando sobre o Rio Grande do Sul, aqui ações solidárias, e amanhã nós vamos falar sobre educação, EAD, pode, não pode, tem regra, não tem regra, é includente ou é excludente. Bom, amanhã nós vamos receber a presidente do Conselho Municipal, debate. Isabel Medeiros, que tu deve conhecer, e te agradecemos imensamente. Agradecemos a CUT e estamos na trincheira. Vamos seguir firme e deixamos um grande abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Um grande abraço, Amarildo. Obrigado, porque todos que participaram, nos escutaram aí. Estamos juntos, venham junto. A luta é nossa, é coletiva e precisamos construí-la de forma emparcerada e com boa e clareza de propósitos e projeto. Um grande abraço, obrigado, viu? Beijo para ti, Jonas. Valeu, Amarildo. Aí tu encerra ali no vermelhinho, embaixo à direita, ó, tem um xizinho, aperta ali, aí a gente encerra.